Em todo o mundo, cerca de 90 milhões de pessoas tiveram que deixar seus países de origem por causa de perseguição política, religiosa, conflitos armados e graves violações de direitos humanos. No Brasil, são cerca de 65 mil pessoas que vivem nessas condições e que tiveram o pedido de refúgio reconhecido pelas autoridades brasileiras. No Repórter Empreender de hoje, vamos conhecer histórias de empreendedores refugiados da Síria, da Venezuela e do Congo, e como o empreendedorismo pode auxiliar no processo de acolhimento a longo prazo. Acompanhe. As pessoas refugiadas, elas enfrentam muitos desafios para conseguir se integrar aqui no nosso país, né? Então, desde o idioma, né? Normalmente elas não falam português. No caso dos venezuelanos é espanhol, mas também tem diversas outras nacionalidades. Por exemplo, os sírios com árabe, que é uma língua muito diferente. Os afegãos também com os idiomas do Afeganistão é muito diferente. Então, a falta do português faz com que elas tenham desafios aí acrescidos em vários níveis. Além da dificuldade do idioma, elas também têm dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Muito dificilmente ela vai conseguir exercer a sua profissão como ela exercia no país de origem, porque aqui ela não vai ter o seu diploma reconhecido, ela não vai ter conhecimento, né, sobre como funciona o mercado de trabalho, não vai ter o networking. Então, muitas empresas têm desconhecimento do direito que elas têm ao trabalho e também existe, claro, xenofobia e preconceito. Então, o empreendedorismo ele surge também como uma opção para essas pessoas que estão com muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho, para conseguir gerar uma renda imediata, que é uma necessidade que eles têm imediata. Muitos refugiados hoje têm buscado o empreendedorismo como uma forma de renda porque é uma alternativa viável. Infelizmente, a xenofobia no Brasil, a nossa discriminação, cria muitas barreiras para que essas pessoas consigam ter um acesso a um emprego formal, né, a uma grande empresa. A gente tem várias barreiras relacionadas à própria validação de diploma dessas pessoas no Brasil, né? Então, isso faz com que elas tentem buscar alternativas individuais para a geração de renda e o empreendedorismo tem tido um impacto cada vez maior no atendimento para essa população conseguir, né, meios de ter condições de vida no país. Importante o empreendedorismo nesse lugar de acolhimento dos refugiados e imigrantes aqui no Brasil. É uma possibilidade que as pessoas tenham um mínimo de condição de vivência para viver aqui e se desenvolver, né? E também trazer aquilo que eles têm de melhor para a nossa sociedade, né? É muito importante que a gente também veja no empreendedorismo algo que pode ser benéfico à sociedade como um todo, né? Você trazendo novas realidades, você provavelmente vai estar ali colocando novos produtos, novas ideias, né, inovações que venham aí de diferentes trajetórias para que isso tenha um bem comum. E para essas pessoas isso tem sido, de fato, uma saída muito viável, muito potente para que elas possam se desenvolver e criar raízes aqui no nosso país. Ter um negócio aqui no país, né, que essas pessoas consigam minimamente aí ser bem-sucedidas, tem um impacto muito positivo, certamente, né, para aquela pessoa, para aquela família. Ela consegue ter aí um lugar na sociedade, né? Ela vai ter um relacionamento mais amplo com a sociedade brasileira. Isso é muito importante para que elas tenham um sentimento de pertencimento aqui também, que seja acolhida, né? E que possa aí viver a sua vida livre de preconceito. É importante a gente ressaltar que ter um negócio também mobiliza, né? E traz dinâmica para a própria economia daquele local. Então, a gente fez uma pesquisa com os refugiados aí da plataforma Refugiados Empreendedores e 44% informou que eles contratam outras pessoas. E pode ser brasileiros ou refugiados ou pessoas migrantes de outros países também. Então, isso é um dado bem interessante, que essas pessoas não estão roubando o trabalho de ninguém, que é uma visão muito comum que se tem, mas elas estão, inclusive, dando oportunidade de trabalho, inclusive, para brasileiros. O processo para abrir uma empresa, né, de uma pessoa refugiada que quer abrir um negócio aqui no Brasil, é basicamente o mesmo que o de um brasileiro. Ela não vai encontrar um obstáculo, por exemplo, para se registrar como MEI, como microempreendedor.
E a gente acompanha, né? A gente tem uma iniciativa que se chama Refugiados Empreendedores. É uma iniciativa do Acnur junto com o Pacto Global da ONU no Brasil. É uma plataforma online, refugiadosempreendedores.com.br, onde é possível acessar, aí é uma grande vitrine que a gente tem de mais de 120 negócios de pessoas refugiadas espalhadas pelo Brasil. E a gente fez uma pesquisa recente com cerca de metade das pessoas que estão na plataforma, cerca de 65 pessoas, e a gente viu que mais de 70% delas têm CNPJ. Então elas já conseguiram enfrentar essa barreira da formalização. Mas elas já estão aqui, a grande maioria está aqui há mais de 3 anos, então também tem mais conhecimento, né, da sociedade, estão mais integradas e por isso os negócios caminham melhor. Mas no momento de chegada, essas pessoas que querem ter um negócio aqui no Brasil enfrentam muitas dificuldades, né? O idioma é um deles, mas falta de entendimento, como funcionam, né? A dinâmica aqui do mercado brasileiro, não entendem como faz para se formalizarem, se tem direito, se podem, como podem fazer, quais são os custos relacionados a isso. Também tem muita dificuldade de acesso a crédito. Essas pessoas não têm um histórico prévio aqui de crédito, os bancos trazem obstáculos, né? Apesar de elas terem esse direito, geralmente é um processo que acaba fazendo com que as pessoas não consigam acessar. Então, por isso até nós temos parcerias com organizações da sociedade civil que fornecem microcrédito e que estão assim se esforçando bastante para oferecer microcrédito para refugiados empreendedores. Então, na plataforma Refugiados Empreendedores, hoje a gente tem uma grande vitrine com 124 negócios que são liderados por pessoas refugiadas aqui no Brasil. São 15 nacionalidades que a gente tem mapeadas, com negócios aí em 34 cidades brasileiras de 15 estados. A grande maioria são de pessoas venezuelanas, que reflete a população refugiada aqui no Brasil, e são negócios na área de gastronomia. Mas tem negócios aí em diversas áreas, como artesanato, moda, tem pessoas, por exemplo, que têm pet shop ou que têm gráficas, então escolas de idiomas também. Então tem muita coisa interessante para que a sociedade brasileira possa conhecer esses negócios, se tornarem consumidoras, né, e apoiarem também, né? Essas pessoas precisam de diversos tipos de apoio. Um dos empreendimentos cadastrados na plataforma é a loja de comidas árabes Talal Altinawi, localizada na capital paulista. Talal e a esposa Gazal vieram para o Brasil há 10 anos para fugir dos conflitos que assolam a Síria desde 2011. Hoje, os sírios representam a segunda maior população de refugiados no Brasil, com cerca de 3.500 pedidos de refúgio reconhecidos pelo CONARE. Meu nome é Gazal Barambo, eu tenho 40 anos. Antes eu dona de casa, mas agora no Brasil trabalho como cozinheiro. Lá na Síria, com minha família na casa, dona de casa, não trabalhava. Só meu marido, ele trabalhava na Síria, engenheiro mecânico, mas para mim fica dona de casa. Mas aqui no Brasil, como para viver difícil, precisa trabalhar com meu marido. Ele trabalha como cozinheiro também, eu ajudo ele. Eu deixo a Síria por causa da guerra, porque no meu país tinha guerra mais uns 10 anos. Antes de viajar aqui no Brasil, meu marido ligou para a mesquita do Bari, aqui. Pergunta onde é melhor para nós morar. Ele falou Brás, no São Paulo. Brás tem muito comunidade árabe, tem muitas pessoas árabes. Eu morava lá no Brás 2 anos, depois mudar para Brooklyn, depois mudar para Campo Belo. O primeiro restaurante no Brooklyn, tem uma pessoa na ONG falou para fazer uma campanha na Kikenshi, uma site para pessoas pagar na site e depois nós receber para ajudar a abrir o restaurante. Eu consegui abrir um restaurante no Brooklyn com a ajuda dele, mas depois de 2 anos tem muitos problemas com funcionário, muitos problemas com
muito difícil para trabalhar porque nós estrangeiros não sabe tudo informação sobre se pode, se não pode, precisa vaga para funcionário, carteira de trabalho, essa coisa muito difícil para aprender tudo. Já fechou o restaurante por isso, mas agora já abre outra aqui, loja, não restaurante, loja. Mas tem só 7 meses para pessoas comer um prato rapidinho, fácil para sair. No restaurante, porque o restaurante precisa muito trabalhar. Agora, eu servo mais na geladeira esfirra, quibe, pastas para pessoas pegar, esquentar na casa dele para comer. Quando cheguei aqui, eu pergunto com pessoas, com amigas, que brasileiro gosta mais. Aqui eles gostam mais esfirra, quibe, falafel. Eu tenho prato como arroz sírio, salada síria, falafel. Tem várias, tem mais ou menos 10 pratos variados. Tem para vegetariano, tem para vegano, mas lá na Síria não tem vegetariano vegano. Todo mundo come carne, mas aqui eu pensar para fazer quibe recheada escarola para vegetariano e vegano, quibe recheada catupiry também para vegetariano. Primeira coisa difícil, porque eu estrangeiro, eu não conheci nada aqui, até agora tem problemas com funcionário, porque agora sempre tem novo, uma coisa nova para fazer, para cadastrar na carteira. Muita coisa difícil, complicado muito aqui para trabalhar, muito difícil. Tinha aqui na Austrália 7 funcionários, agora só tem 2. É difícil. Para mim, por uma pessoa estrangeira, não conhece muita coisa no Brasil, difícil. Também sobre refugiado, às vezes, para comprar, para alugar, primeira coisa, para alugar casa difícil, precisa bastante documento, tem várias coisas difíceis. Também longe de minha família, aqui sozinho, quando nasceu minha filha, eu tenho uma filha brasileira, também sozinho, difícil, não fácil. Para mim, eu não falo muito português bem porque não estudo aqui, não tenho tempo para estudar, só para trabalhar. Mas quando abre o restaurante no Brooklyn, fica 2 anos, eu aprendi com pessoas, falo com pessoas, muito difícil para aprender verdura, para aprender igual alcachofra, fica mais uma semana para aprender esses alcachofras. Difícil. Apesar das dificuldades, Ghazal diz que se sentiu bem acolhida pelos brasileiros. Quando eu cheguei aqui, tem muitos brasileiros, ajuda, eles respeitam minha hijab, minha religião, sim, muito. Para mim e para meus filhos, na escola também. Para mim, até agora, 10 anos no Brasil, não aconteceu comigo nada, uma coisa errada com brasileiro, nada. Hoje, a divulgação do Talal Al-Tinawi é feita pelas redes sociais e distribuição de panfletos. Mas o início do negócio contou com a ajuda de amigos da família. Pelo Facebook, tem grupo vários, tem grupo de Brooklyn, grupo de Campo Belo, tem vários grupos, eu já postar, porque antes de 10 anos não tem Instagram, mas agora também eu vou divulgar para Instagram, para distribuir panfleto na rua, para pessoas conhecerem. Para o primeiro dia no restaurante, eu chamo pessoas para me ajudar. Para não funcionário, amigas de ONG. Primeiro dia eles ajudar porque tem muitas pessoas. Eu fazer uma propaganda no Facebook para eles me ajudar para chegar no restaurante, para comer. Primeiro dia, segundo dia fica muito lotado. Fica feliz com meu marido, com meus filhos, todo mundo, tudo junto trabalha para no restaurante. Para o futuro, o plano é expandir a loja Talal Al-Tinawi aqui mesmo, no Brasil. Para mim, o marido, meus sonhos para crescer aqui, para crescer no Brasil, para ficar famoso, um restaurante famoso, loja famosa. Sobre voltar a morar na Síria,
Ghazal é enfática. Só para visitar. Para visitar minha família, sim. Porque lá na Síria é muito difícil para viver. Não fácil. Difícil, falta gasolina, falta gás, falta luz, falta água, falta muita coisa. No próximo bloco, vamos conhecer outros 2 empreendimentos de refugiados que vieram da Venezuela em busca de melhores condições de vida no Brasil. Repórter Empreender volta já já. Quando um refugiado chega ao Brasil, é preciso solicitar o reconhecimento da situação de refúgio para o Comitê Nacional para Refugiados, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. O tempo médio entre o pedido e a decisão é de 2 anos e meio. E a partir da aprovação, então, o refugiado passa a ter os direitos e deveres garantidos pelo Estado brasileiro. A pessoa chegando no Brasil, né, seja por qual via ela chegou, terrestre, marítima, aérea, né, ela pode ingressar com um pedido de refúgio. Esse pedido ele vai ser apresentado dentro do nosso sistema, né, o Sisconari, e a gente vai partir por uma análise, né, análise dos dados, dos dados criminais das pessoas, né, fazer uma análise mais minuciosa, e aí, dependendo da situação, ou ela vai para uma análise de elegibilidade através de entrevistas, né, para confirmar aquilo que ela está alegando, ou ela vai para um bloco de reconhecimento em massa, que é o que a gente faz em graves conflitos, né, como, por exemplo, a questão da Síria, hoje do Afeganistão também, e que tem um cenário já reconhecido de grave e general violação de direitos humanos. No caso específico dos venezuelanos, né, muitos chegam ali pela fronteira de Roraima, são acolhidos, né, por abrigos aí gerenciados pelos parceiros do Acnur. Hoje são cerca de 8 mil pessoas que estão abrigadas e elas esperam, né, uma oportunidade para serem interiorizadas para outras cidades do Brasil, onde elas ou vão para outro abrigo, onde elas vão ficar um tempo curto, né, cerca de 3 meses, para que elas consigam achar um trabalho ou uma fonte de renda e aí saírem do abrigo, buscarem suas próprias casas, ou elas são realocadas também por vaga de trabalho. É possível, né, que empresas contratem os venezuelanos que estão em Roraima e o governo federal, né, através da Operação Acolhida, realoca essas pessoas para qualquer cidade do Brasil para que ela possa começar aquele trabalho e aí ela já vai ser interiorizada com um potencial de integração muito maior. A pessoa, quando ela é reconhecida como refugiada, ela tem direito à cidadania brasileira, né? Com as limitações que a legislação hoje impõe em relação ao exercício dos direitos políticos, que é uma grande reivindicação dos movimentos imigrantes, né, e refugiados, mas ela é reconhecida como uma cidadã de direitos. Então ela pode ter acesso a programas sociais, né, ela pode ter acesso ao Sistema Único de Saúde, ela tem acesso a uma diversa gama de direitos por ter a sua cidadania reconhecida, né? E ela também aí está determinada que estará de acordo com as obrigações da lei também, né? Então ela passa a ser um sujeito de direitos e também de obrigações. E a gente tem uma proteção diferencial quando é uma situação de refúgio, né? Então essa pessoa ela fica sob a proteção do Estado, ou seja, ela não pode voltar para o país dela de origem sem nos dar uma justificativa, né? Sem notificar as autoridades brasileiras para que possa realizar esse processo de travessia com segurança. Do total de pedidos de refúgio reconhecidos pelo CONARE, quase 50 mil foram motivados por grave e generalizada violação dos direitos humanos. Outras causas envolvem opiniões políticas, pertencimento a um grupo social, religião, raça e nacionalidade. Até o final de 2022, quase 87% dos pedidos de refúgio foram reconhecidos, enquanto 12,6% foram negados.
O que leva um pedido de refúgio a ser negado é se a pessoa não está de acordo com os critérios da lei, né? Então, fazemos a checagem na Interpol. Outra situação que pode acontecer para que ela tenha um pedido negado é que ela minta, né, ou omita informações dentro do seu processo instaurado no Sisconare, né? E isso seja identificado através das entrevistas. É importante que tudo aquilo que a pessoa traga seja real e que ela atenda os critérios objetivos estabelecidos pela lei. Mais de 80% dos pedidos de refúgio no Brasil são de venezuelanos. Desde 2013, o país vive um caos político, econômico e institucional que resultou na perda generalizada de empregos e das condições básicas de sobrevivência com dignidade. Em busca de uma vida melhor, os empreendedores Daniel e Joana vieram para o Brasil em 2021 e trouxeram com eles um negócio de restauração automotiva. Muito antes de fazer o trabalho de restauração automotiva, eu fui militar, trabalhei em parte de segurança, guarda-costa, e aí depois me motivei a trabalhar com carros, né? No AES, muitas coisas foram dando certo. Hoje por hoje, agora estamos trabalhando com muita alegria aqui no Brasil. A gente foi empreendedora na Venezuela por muito pouco tempo. A gente teve uma loja de moda, mas também, unado a isso, a gente trabalhou no Poder Judicial, Tribunal Supremo da Justiça, na Venezuela. A gente decidiu sair da Venezuela por ter uma qualidade de vida para nossa família, nossos filhos, por muitas coisas que estão acontecendo agora em meu país. Então, chegamos ao Equador com um empreendimento mesmo igual, trabalhando automotivo, restauração, muitas coisas. Aí a gente foi crescendo muito na cidade de Quito. Foi uma experiência muito grande, com outras coisas também, como todo empreendedor ou como toda pessoa que vai fazer um negócio, sempre vai haver coisas muito difíceis, mas não impossíveis para superar. De um tempo a gente foi embora de Quito, fomos a gente a trabalhar em uma cidade, Manta. Manta, que uma cidade ajudou muito a capitalizar, a dar-nos a conhecer, e entre tantas coisas decidimos, Joana e eu, por que não experimentar no mercado brasileiro, e foi uma coisa que chegamos a trabalhar um ano para chegar aqui a Brasil. Hoje, a Deus graças, estamos aqui em Brasília, dando a conhecer nosso serviço. Há 2 anos que a gente já chegou aqui, e a divulgação de nossos clientes, o trabalho de qualidade e calidade, são os resultados que nossos clientes esperam para aqui na loja Garagem Autocar. De acordo com as nossas consultas, né, a gente vê que grande parte dessas pessoas que têm negócios hoje no Brasil já empreendiam no seu país de origem, no mesmo segmento ou em outros, já tinha minimamente ali um espírito empreendedor, mas uma boa parte também, cerca de 1/3 talvez, não empreendiam. Então elas encontraram no empreendedorismo aqui no Brasil uma forma de conseguir se inserir no nosso mercado. A gente começou a pesquisar o mercado automobilístico de automóveis aqui no Brasil, e o que a gente faz é único, porque não tem muita pessoa que faça o trabalho que tem Daniel em suas mãos. Com a verdade, a gente chegou a Brasília, ficamos 2 semanas dando a conhecer a rua, enquanto eu saí com minha caixa de ferramentas a pé, porque esse tempo a gente não tinha carro. Então, com minha caixa de ferramentas,
en lojas, tocando a porta, falando, tentando falar português, eu falo assim, portunhol. Lo melhor de todas essas coisas é que eles entenderam, e não só el lenguaje, só el servicio que a gente está ofreciendo. Y ahí fue creciendo la parcería, dando la divulgación, tanto en lo comercial, donde la gente pega los materiales, otros rapazes que también faz este servicio, pero no tienen los servicios que la loja presta. Entonces, hay una parcería, hay una divulgación, hay una cosa que día a día estamos creciendo todos juntos. A dificuldade no início para a gente, em meu caso, não foi o idioma, mas sim o conhecimento para entrar no mercado brasileiro. Mas porque o brasileiro tem a particularidade que se deixa levar muito pelo visual. E a gente, quando empreende e começa pequeno, com poucas coisas. Então, a vezes, ou muitas vezes, a gente chegava no começo à loja. Será que aqui vai fazer alguma coisa? Será que a gente se trabalha nisso? Porque o visual para o brasileiro é muito importante. Tem muitos planos para fazer a futuro aqui em Brasil, fazer mais loja, mais de frente fazer escola, para manter a cultura automotiva. Este arte da restauração, são muitas pessoas muito contadas, né, que faz esse trabalho. Mais de frente vamos a fazer uma escola de empreendedores, de restauradores, para aprender este arte que está em tendência em todo o mundo, e mais agora aqui em Brasil, né? Aperturar mais lojas, fazer mais parceria. Também a gente está com um projetinho para fazer exportação, importação. Eu falo assim também que não é quedarnos solamente nesta loja, neste espaço, não, porque se estamos crescendo em ano e pouco, 2 anos que a gente já tem aqui em Brasil, vamos a seguir crescendo, todos juntos, em parceria, e vamos para frente. Adriana Camargo também saiu da Venezuela em busca de melhores condições de vida. Formada em gerência e administração de recursos humanos, ela chegou ao Brasil em 2016 e, depois de um tempo trabalhando em diferentes empregos, conseguiu poupar o dinheiro para investir no empreendimento que sempre sonhou, o Aromas Café e Cake. Desde a Venezuela, já eu tinha criado na minha cabeça, desde que eu estava na faculdade, que eu queria ter alguma loja ou alguma coisa própria, né? Negócio próprio. Aí, quando eu fui embora da Venezuela, eu estava recém-formada e, com o passar do tempo, onde eu chegava, eu ficava olhando o que poderia ser e aonde poderia colocar, sabe? Montar. Porque quando a gente está na faculdade, te ensinam um pouco, tipo, estudo de mercado, os melhores pontos e essas coisas. Aí, bom, eu fui para vários países, entre eles Colômbia, antes de vir aqui. Na Colômbia fiquei também pensando, olhando aonde poderia ser e tal. E, de fato, de lá foi que nasceu para mim a vontade de fazer um café. No início, isso aqui é um café, né? Com doces, porque eu estava na Colômbia, e Colômbia é tipo, sabe, lá as pessoas bebem muito, muito café. Bom, aí eu cheguei aqui em Brasil, eu comecei a trabalhar, no momento eu não tinha dinheiro suficiente para montar um negócio, né? E com o tempo, desde meu primeiro trabalho aqui em Brasil, que foi de doméstica, babá e tal, eu fui guardando dinheiro, todos os meses guardava em torno a $100, eu gastava, tipo, um pouquinho mais da metade do que eu ganhava, dava para guardar $100 dos meus gastos.
E aí eu comecei a guardar. Depois de uns 3 anos, aqui em Brasil já eu mudei, né, de trabalho, fui trabalhando em outros lugares e dava para guardar um pouquinho mais. Já tinha uma grana suficiente para investir. E aí já comecei, tipo, falei, vamos com minha irmã, vamos trazer minha irmã e tal, que aí minha mãe me ajuda. E era para fazer alguma coisa em família. Então aí a gente alugou um espaço e começou a fazer a loja. E aí começou o empreendimento e meu sonho, né, de ter alguma coisa própria. O negócio foi, tipo, aguardei uns 4, 5 anos para amadurecer essa ideia, né? E até agora, né, a gente passou por muita coisa, entre elas a pandemia e tudo que a gente tem que aprender no caminho do empreendedor. E aí, estou aprendendo ainda. Aqui a gente tem uma grande variedade de produtos. Por exemplo, a gente, como eu te falei, né, isso aqui é um café. A gente vende café, não é café nem venezuelano nem colombiano, é brasileiro. O café brasileiro é ótimo. Obviamente eu coloco algumas coisas para fazer diferente, né? A gente vende bolos, né, para festa, por encomenda, ou aqui pode pegar um café, um bolinho para consumir. A gente vende arepas, que já é comida venezuelana, né? Temos várias coisas da Venezuela, tipo arepa, empanadas, cachapa, o prato típico que é pabellón, os sucos, rapadura com limão. E assim, além disso, temos também, tipo, lanchinhos de café mesmo, que é tipo panquecas, só que doces, com chocolate e fruta, e waffle também. Então, temos várias coisas, né? O primeiro dia, quando a gente estava arrumando a loja, já estávamos, tipo, prestes a abrir, mas ainda não íamos abrir porque estávamos pintando. Tinha um show aqui fora. Aí tinha muitas meninas e mais, tá todo mundo querendo beber água e querendo usar o banheiro. E foram meus primeiros clientes. Eu vendi água e aluguei o banheiro. E tinha uns cupcakes que fiz na hora e vendi. A pandemia foi, acho que, a maior dificuldade, porque a gente teve que trabalhar a porta fechada e teve que me virar, olhando todo mundo fechando e assim, foi muito deprimente aquela época. Eu acho que ainda tem pessoas que estão nessa, tentando surgir. Aí a gente, durante a pandemia, eu me inscrevi na página do iFood, aí começamos a vender pelo delivery e teve a ajuda de uma ONG que eles faziam comida para moradores de rua. Aí eu me inscrevi e teve, tipo, pelo menos 3 meses de ajuda, porque fazíamos um monte de comida e eles pagavam legal. Desde o início, eu acho que eu vou me deixando levar por as coisas que vão acontecendo. E assim, sem querer, de fato, esse mês a gente já teve um crescimento. A gente estava 2 casas para lá, que era um subsuelo, era um cantinho bem pequeno. E as pessoas quase não entravam porque estavam meio que estava com medo, sabe? E aí pediram para mim aquele espaço e eu tive que me mudar para esse outro. E aqui estamos vendendo o dobro do que vendíamos lá. Então, sem querer, a gente já está crescendo, entendeu? E assim, o espaço mais bonito, mais grande, e com o tempo eu acho que vão aparecendo oportunidades e eu vou pegando, como eu fiz durante muito tempo. No próximo bloco, qual é a importância das políticas públicas para incentivar o empreendedorismo de refugiados? E ainda, vamos conhecer o artista plástico Lavika Songo, refugiado da República Democrática do Congo. Repórter Empreender volta em instantes. Segundo uma pesquisa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, as principais dificuldades deste grupo para empreender aqui no Brasil são o idioma, o acesso ao crédito, desconhecimento dos processos e a burocracia para se abrir uma empresa. Instituições como o Acnur e o Conari trabalham para mitigar esses desafios
e para implementar políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo dos refugiados. O Acnud ele trabalha aqui no Brasil em parceria com várias organizações da sociedade civil no Brasil todo. Então, essas pessoas elas têm acesso a apoio à documentação, são encaminhadas, né, para serviços de proteção social do governo, são encaminhadas, por exemplo, para vagas de trabalho, elas aprendem também como buscar trabalho, a ter um currículo, né, e essas organizações também fazem o contato com as empresas para que elas consigam ser empregadas. Também recebem capacitação, seja em empreendedorismo ou em cursos vocacionais, português também. Então, a gente incentiva, né, e acredita que políticas públicas voltadas para esse público podem realmente apoiar essa parte da população que ou já tinha negócios nos seus países de origem e querem continuar aqui, trazem seus talentos para cá, ou não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal e encontram no empreendedorismo uma forma para conseguir se integrar na sociedade e ter o seu sustento mínimo. Então, políticas públicas voltadas, por exemplo, para orientar especificamente pessoas refugiadas sobre a dinâmica, né, do mercado, do empreendedorismo, como funciona para se formalizar, políticas também que eles possam acessar a crédito e microcrédito de maneira menos burocrática, mais facilitada, né, políticas que permitam a flexibilidade para que essas pessoas tenham acesso, fora o ensino do português também, a promoção de feiras, né, que essas pessoas possam se conectar com outros empreendedores também brasileiros ou próprios migrantes também, para conseguir aí criar o seu mercado. O CONARE ele existe para reconhecer pessoas nessa situação de refúgio, né? Então, pessoas refugiadas normalmente são aquelas que estão em situação de perseguição, de risco real de vida nos seus países, né? Em cenários de graves conflitos, guerras conflagradas, graves situações de violação de direitos humanos, né? Então, a principal missão do CONARE é dar um atendimento humanitário para essas pessoas que estão hoje em situação de risco, né? E pensar políticas de refúgio para que elas possam ser bem acolhidas no nosso país. É importante que a gente crie um projeto de fomento, né, de novas formas de empreendedorismo para essas pessoas, tanto num viés de política de capacitação, né, de formulações técnicas que essas pessoas podem aplicar e conseguir fazer aí algum tipo de ação empreendedora, como também possibilitar que elas conheçam essas possibilidades e essas modalidades, né? Por exemplo, lá em Roraima a gente tem um projeto muito forte do empreendedorismo de mulheres indígenas, né, que estão em situação de refúgio, que são mulheres indígenas Waraus, e elas fazem ali do seu exercício do artesanato, que para elas é uma prática muito comum, né, um meio também de subsistência através do empreendedorismo. E isso se deu através de capacitação, né, de entender como funciona o sistema burocrático brasileiro, de como conseguir abrir conta, né, como funcionam as modalidades de pagamento e os benefícios que elas poderiam ter a partir desse empreendedorismo individual. Atualmente, quase 1.500 congoleses vivem no Brasil como refugiados. A República Democrática do Congo enfrenta há anos violência generalizada e muitos conflitos armados que têm obrigado a migração de milhões de pessoas do país africano. Entre elas está o artista Lavi Kassongo, que precisou deixar sua terra natal antes mesmo de se formar em artes plásticas. Mas aqui no Brasil, o talento dele já é amplamente reconhecido. Comecei a pintar na escola, primeiro no ensino médio, e eu decidi abraçar a carreira de fazer grafite nas ruas, como todos os jovens artistas que sonhavam de ter as pinturas na rua. E assim que eu comecei a ter esse gosto, né, de mostrar minhas pinturas para pessoas, para o público, ter essa conexão com a rua, com a arte, com outra linguagem das artes, diferente da belas artes que eu estudava, porque as realidades eram completamente diferentes.
Mas fazendo esses trabalhos nas ruas, e já começava a ter ganhando uns $20, uns $10, para, né, para sustentar os meus desejos, além o que os pais faziam para mim. Quando eu saí do Congo em 2015, eu venho aqui no Brasil, na verdade, eu tinha esse negócio de ser artista plástico, mas na verdade não sonhava tanto de ser artista plástico no Brasil, porque já muita gente que saíram da África para realizar o sonho deles por outros países, e muitas dessas pessoas encontraram a decepção, porque eles pensavam sempre fazer o que eles queriam. E eu também viajei com esse pensamento humilde, de um dia se aparecer um trabalho no restaurante, aparecer um trabalho varrer a rua, ia trabalhar como todo mundo. Mas no mesmo ano que eu cheguei em fevereiro e outubro, que foi chamado para fazer uma entrevista na agência de publicidade, STQ Brasil. E fui lá, deu tudo certo, trabalhei 4 anos, quase 5 anos naquela agência, e assim que me deu mais gosto e acreditar que a arte era a minha profissão de verdade. O que me motivou a sair do Congo, primeiramente, é o amor que eu tinha, o amor próprio, querendo um dia ser alguém na vida, né? Artista plástico, que sempre sonhei também. E além disso, foi as guerras também, porque eu tranquei minha faculdade bem no 3º ano da graduação. De tanto sacrifício que eu fiz na faculdade, passei os dias sem comer, saí da faculdade até em casa a pé, e sem ônibus, essas coisas, tudo. E sonhava de terminar minha faculdade, mas só que não era meu destino de terminar a faculdade lá no Congo. Deveria aqui trancar e viajar, deixar tudo lá, os amigos, a família, para vir recomeçar a vida aqui no Brasil. Primeiro eu cheguei com a cara com coragem, né? E fala, você se ajuda, o céu vai te ajudar também. Eu cheguei primeiro, em Guarulhos, 4 horas da manhã, eu lembro, olhando nos dois lados, esquerda e direita, onde eu vou. Escolhi um lado, entrei no ônibus e caiu no centro de São Paulo. Eu vou achar um hotel para morar. Teve um africano lá também que viajou, o irmão dele foi buscar ele me orientou também, estava junto com meu irmão mais velho, que está aqui também. E a gente começou a morar lá no hotel, 2 semanas, dinheiro acabou. E a gente deveria ficar na rua um pouco. E veio um outro amigo que indicou nós ao albergue para morar, Arsenal da Esperança, lá no Bresser Moca, onde eu vou morar 1 ano e 6 meses. Porque lá, depois 1 ano e 6 meses, você não pode morar lá, tem que sair. Mas graças a Deus já tinha arrumado emprego. Em 1 ano já tinha arrumado. Não. Já tinha arrumado emprego no mesmo ano. Quando eu cheguei no Arsenal, pessoas começaram a indicar ONGs para se cadastrar, né, para você ser um pouquinho conhecido como refugiado dentro dessas pessoas que ajudam imigrantes que vêm. É assim que pessoas começaram a descobrir, né? Contei a minha história, que eu era artista plástico, e as pessoas começaram a me chamar nos eventos para tentar um pouquinho mostrar as minhas pinturas. Sou premiado em Londres, né? E na Escócia, Irlanda também, os países do Reino Unido, e foi o maior sonho que eu sonhava desde criança. Eu lembro que fazia até tua entrevista para mim mesmo, que quando eu ia fazer as exposições fora, como que eu ia responder, todas essas coisas já pensava quando eu era criança, sem saber que um dia ia acontecer. Mas hoje
o maior sonho da minha vida, da minha carreira vai acontecer. E para lá eu quero que tenha bastante contato fora do Brasil, como aqui dentro, para tentar um pouquinho vender a imagem, né, do meu trabalho e do meu país também, fora do Brasil e aqui como dentro do Brasil. Para os refugiados que buscam no empreendedorismo a principal fonte de renda, a recomendação é se capacitar e conhecer os processos empresariais no Brasil. A recomendação do CONARE para pessoas que queiram começar negócios aqui no Brasil é tentar buscar formas de compreender o nosso sistema, né? De buscar informações. A gente tem organizações da sociedade civil que realizam esse trabalho, a gente tem políticas de fomento para que essa população tenha um acesso adequado à documentação necessária para começar a empreender, e acho que é importante a gente desenvolver ainda mais políticas públicas possibilitando um alcance dessa população à renda através do empreendedorismo. Lá na plataforma Refugiados Empreendedores, né, além de ser uma vitrine para mostrar para a sociedade brasileira quem são, onde estão esses negócios, que cresce sempre, né, a gente está sempre colocando novos casos lá. A gente também tem um repositório de cursos e orientações, tem orientação sobre crédito, orientação sobre organizações que podem apoiar essas pessoas, né, avançarem nos seus negócios ou abrirem seus negócios. Os cursos são gratuitos de várias organizações reconhecidas aqui, né, no Brasil, como o Sebrae, Aliança Empreendedora, por exemplo. E essas pessoas podem ir aí se aprofundando e estudando cada vez mais. Fora isso, os parceiros também, né, os parceiros do Acnur também oferecem capacitação, projetos para apoiar que elas consigam abrir um negócio e manter os seus negócios também. Nossa recomendação, então, é que essas pessoas busquem as informações, tem muita informação gratuita, de qualidade disponível, que elas possam aprender, que elas estudem o português, isso sempre vai ser um fator muito importante, né, para que elas consigam ter sucesso aqui no Brasil. Importante também que essas pessoas conheçam, né, brasileiros, empreendedores, outros refugiados imigrantes que também têm seus negócios aqui, já passaram pelas dificuldades, né? Essas pessoas normalmente elas têm também muito interesse em apoiar outras pessoas. Elas receberam apoio e elas são muito gratas e querem também apoiar outros negócios. E quem já está há tanto tempo empreendendo no Brasil, também tem dicas para os novos negócios. Para abrir um negócio precisa muito documento, precisa ficar com um contador, um advogado, precisa muita coisa. A dica que damos para eles, principalmente para fazer empreendedorismo, o medo sempre vai ficar. O medo vai estar presente em todo momento. Mas feche o olho e vai para frente. Não tem outra. E ter amor por lo que você faz. Ter sonhos. Se você tem sonhos, você está vivo. Porque você dia a dia tem que lutar porque esses sonhos cresçam. Porque esses sonhos se realizem. E sempre, toda pessoa que vire no seu ao redor é muito importante. Você só tem que se rodear das pessoas que sonham igual ou maior que você. Nunca pode achar uma pessoa que fale porque las vai a encontrar. Não vai dar certo. Não escute. Você pensa em positivo, vai para frente e sempre tem em seu redor as pessoas indicadas. Selecionar é muito importante. Minha dica para outros empreendedores aqui é: seja constante, não pegue empréstimo com ninguém, porque os juros sempre ferram a gente. Guarda grana, faça as coisas de você autêntico, mesmo que seja pequeno, com o tempo você vai crescendo gradualmente. Não precisa ficar rico de uma vez, não precisa investir 100 mil, 500 mil, não precisa para surgir, porque muitas vezes pode investir 400 mil e isso vai embora que nem água, perde tudo
e aí fica pior, né? Então, tem 5 mil? Compra um carrinho, compra uma barraquinha, vai para a feira. Tem 10 mil? Compra outra coisinha maior. E assim, tem 20 mil? Faz um aluguel, assim, sabe? Cresce, ou faz um negócio de a pouco. Não precisa ter muita coisa. A dica que eu vou dar para eles, primeiro é a disciplina, acreditar em você, não contar para a força de outras pessoas, conta na sua própria força, porque se você, a luz se acendeu em você, e todo mundo vai conseguir te enxergar e todo mundo vai se aproximar para te ajudar e você ir mais para frente. Mas primeiro é a disciplina. Apesar do Brasil ser conhecido como um país acolhedor, é fundamental reconhecer a importância dos empreendedores refugiados para a geração de emprego e renda na economia brasileira. Repórter Empreendente hoje fica por aqui. Volto na próxima semana. Forte abraço e até mais.